Boa noite, meu nome é Kellen Louzik, sou arquiteta urbanista e hoje a gente vai falar sobre a relação do espaço urbano com o conforto, ou melhor, dos projetos urbanos e o conforto ambiental. Eu trouxe aqui uma tirinha, né, que uma galinha diz para outra. Eu disse para ela ficar na sombra. E a outra galinha, qual ela se referia, estava no sol. Saiu da sombra e foi para o sol e virou um frango assado. Isso acontece em muitas cidades porque acabam retirando as árvores, né? Mas vamos para frente e aos poucos eu vou explicando. Bom, qual é a diferença entre essas duas cidades, né? São duas cidades brasileiras que estão em diferentes estados e em aparentemente diferentes densidades urbanas. Essa cidade, à direita, Florianópolis, Santa Catarina, e à esquerda, São Paulo, capital do estado de São Paulo. Né? As duas são fotos do centro da cidade. Porém, a gente vê prédios, árvores, e o conforto desses espaços não parece muito diferente, né? Numa o dia está nublado, na outra os ensolarados sem nuvens, né? Bom, o que essas cidades têm de semelhantes? Elas estão na mesma zona bioclimática. O que é a zona bioclimática, Kellen? O nosso país é dividido em várias zonas bioclimáticas. O que isso significa? Que em muitas cidades a gente tem uma temperatura, um conforto parecido. Então, é frio, né, por conta da altitude, por conta da configuração da onde está localizado. Então, tudo em relação temperatura, conforto, dias ensolarados ou não, tudo vai ser semelhante nessas zonas bioclimáticas. E a zona de São Paulo e de Florianópolis são a zona bioclimática 3, né? E aí, quem define o que é essa zona bioclimática é uma norma brasileira, 15220, da sua parte 3, do seu anexo 3, que apresenta as zonas bioclimáticas brasileiras e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, e apresenta cidades cujos climas foram classificados segundo os parâmetros e condições de conforto das edificações. Então, ai, que vontade de espirrar. Então, todas esses lugares, a gente tem que construir uma edificação que essa norma esteja condizendo com essa norma. Por quê? Porque se a gente não olhar para ela e e fazer as solicitações que ela pede para a gente, vai ficar muito difícil o conforto dentro das edificações, seja uma habitação ou seja qualquer outro uso da edificação, certo? Então vamos lá. Olhando para a cidade. De um lado, Florianópolis, do outro, São Paulo.
que a gente pode perceber? O adensamento. O adensamento de São Paulo é diferente do de Florianópolis. São Paulo tem um maior adensamento dos seus espaços do que Florianópolis. A parte de prédios de São Paulo, prédios de Florianópolis, se concentra no centro. Nas outras áreas da ilha ou do continente, já não tem tantos prédios assim. Tem baixa densidade, tem habitações, tem edifícios de até 6 pavimentos. Não 30 ou 20, 40, como é em São Paulo, né? Também tem uma diferença dessas duas imagens, né? Para quem está confundindo e não sabendo qual é qual, desse lado, São Paulo, desse lado, Florianópolis. Florianópolis tem muita vegetação, como a gente pode ver nessa imagem. Tem duna, tem água espalhada pela cidade inteira, né? Já São Paulo, não. São Paulo tem alguns parques dentro do seu perímetro urbano, que aí tem bastante vegetação, água. Mas vamos seguindo. Bom, essa outra imagem a gente pode perceber a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, e Florianópolis, né? Florianópolis tem uma parte aqui pequena, que é a parte do continente. As outras aqui que a gente pode ver são outras cidades. Mas em sua maior parte, dentro desta ilha, tem boa parte verde e pouca área urbana, diferente de São Paulo. O que isso mostra para a gente de diferente? Que por conta dessa configuração de São Paulo ser muito adensada, com poucas áreas verdes, a gente tem o que a gente chama de ilha de calor. Então, um pedaço da cidade se concentra todo o calor e esse calor não consegue se dissipar. Porque tudo é calor. Então, assim, gente, quanto maior a sua cobertura impermeável, quanto mais áreas de concreto, áreas edificadas, que tenham como eu posso dizer, uma textura, uma rugosidade da edificação do espaço, mais o material irá absorver o calor. Então, se a gente tem o asfalto, tem o concreto, ele vai absorver muito calor e ele vai demorar a dissipar o calor. Ele vai demorar a retirar o calor de dentro da sua camada, né? Da camada de concreto, para poder retornar isso para o ar, para o ambiente. Então, o que acontece? A gente consegue, muitas vezes, ter um calor de noite ainda. Então, por conta da sua cobertura, dissipar o calor, porque ele fica absorvendo. Quando para de absorver, quando a temperatura, o sol abaixa, o que acontece? A superfície vai dissipar o calor. Então, muitas vezes as cidades ficam quentes ainda à noite por conta disso, né? Bom, seguimos. Opa, não consigo passar o slide. Isso. Bom, essa, só confirmar se é esse mesmo ou tem outro. É esse mesmo. Bom, nesse pedaço aqui, a gente pode ver o que a norma nos diz. De acordo com a tabela 7, que é da Zona Bioclimática 3, aberturas
para a ventilação e sombreamento das aberturas para a zona bioclimática 3. O que ela pede? Sombreamento dessas aberturas. O que são essas aberturas? Janela, porta, para que possa ventilar, né? Que essas aberturas sejam de tamanho médio, não pode ser muito grande nem muito pequeno. E permitir que o sol entre durante o inverno. O que a gente pode tirar dessa tabela para o espaço urbano, para a cidade como um todo? Então, eu preciso ter janelas de tamanhos médios e não muito grandes, para que o ar possa circular e que haja sombra, né? Os lugares precisam de sombra, precisam de vegetação, precisa de árvores. Árvores para dentro do espaço urbano, brises, marquises para as edificações, ou mesmo sombreamento de árvores próximos a essas aberturas. Isso também pode ser feito, né? Bom, aí aqui ele entra em outro requisito da edificação, né, que vamos ver mais à frente, uma sugestão para vocês assistirem de aula, que fala sobre essa ventilação cruzada, o aquecimento para dentro das edificações e essa inércia térmica dentro das edificações. Bom, vamos lá. Analisar projetos urbanos que foram feitos. Eu trouxe esse exemplo de São Paulo, né? Que é o Vale do Anhangabaú. Essa área, antigamente, antes de sofrer essa intervenção, esse projeto urbano, era um grande rio, um grande córrego que ia para todas essas áreas. Então, essa área era muito edificada, muito arborizada, desculpa. Então, o que a gente pode perceber? Há uma grande área com cobertura, né, impermeável e poucas áreas arborizadas e permeável. Isso faz o quê? Poucas áreas de sombreamento e muita área para acumular água caso ocorra uma chuva ou uma inundação, né? Se o solo não absorve, a gente precisa escoar essa água de alguma forma. Mas quanto menos área impermeável a gente tiver, menos calor vai ter no espaço. Porque quanto mais escura a superfície e quanto mais rugosa a superfície, maior o nível de absorção do calor. Se for uma superfície lisa e branca, vai absorver menos o calor. Porém, no espaço público, não são todos os lugares que a gente pode colocar de superfície lisa. A gente não pode fazer isso num passeio, por exemplo, porque senão pode acontecer acidentes. Então, há necessidades de alguns lugares terem a sua rugosidade, o seu material, para criar aderência, né? Ah, se eu pintar o chão de branco, também não vai ser legal, porque na hora que o sol bater e refletir no olho das pessoas, vai criar um desconforto. Tá, Kelly, qual é a solução, então? Diminuir a área impermeável e sobre essa área impermeável, colocar arborização para criar esse sombreamento e deixar o espaço mais confortável em relação ao calor e à temperatura. Outro ponto aqui interessante é a densidade desse espaço. Esse espaço tem muitos prédios. Tem fachada de vidro, fachada de concreto, que faz com que haja
um corredor de ventilação ou pouca ventilação, dependendo da onde estão vindo os ventos. Então, a gente tem que analisar por onde vêm os ventos. E a gente vai conduzir os ventos como? Como a gente vai permitir que o vento passe, leve o calor e traga o frescor? Tudo isso para pararmos, pensarmos e analisarmos como vamos fazer os projetos, os nossos projetos urbanos. Esse outro projeto também foi executado em São Paulo. É a Praça das Artes, próxima ao Vale do Anhangabaú. O que a gente pode perceber nesses... Isso aqui, inclusive, é um pedaço do Vale do Anhangabaú. Esse projeto, ele foi executado, a gente pode perceber, com pouquíssimas árvores, né? E árvores ainda sem copa. Essas fotos são de 2015, gente. Não são fotos recentes. São fotos de quando eu estive em São Paulo para vistoria e verificação de como foi esse projeto implementado. Então, assim, uma grande cobertura impermeável, poucas áreas impermeáveis e poucas áreas arborizadas. O que isso significa? No verão deve ser um forno. Deve ser a mesma coisa que a galinha. Ou seja, nós vamos assar ali dentro. Por quê? Porque nessa área aqui, quando pegar o sol, tudo de concreto, sem nenhum sobreamento, vai ficar muito quente. Vai ser muito calor ali dentro e a gente vai precisar de muito ar-condicionado dentro desses outros espaços, porque toda a edificação vai absorver o calor em toda a sua cobertura, seja cobertura lateral ou superior, porque não há sombreamento dentro dessas áreas. Todas essas janelas aqui não têm sombreamento. Então, não existe nenhuma marquise aqui nessa área que possa permitir o sombreamento dessa área. Somente nesse espaço que é aqui embaixo. Esse outro projeto, também executado em São Paulo, nessa área era o antigo incinerador de lixo. Esse projeto chama Praça Pio Vita, fica próximo da Editora Abril, se não me engano. Ele já é um projeto completamente diferente dos outros, né? Então, a gente percebe que tem muita arborização, tem espaços sombreados para que as pessoas possam se sentar e deitar. A gente percebe que não tem muita gente no sol, tem gente nas áreas sombreadas, né? Esse projeto, gente, foi implementado com um passeio elevado do solo, porque o solo não poderia ter contato por conta de ser um lixo, um lixão. Então, para que não houvesse contato humano para ter a contaminação, criou-se umas áreas bem grandes, assim, para que as pessoas pudessem circular por essa praça sem o contato com o solo, com a terra. Então, aqui há esse guarda-corpo para que a pessoa não possa vir no jardim. E no jardim acontece a regeneração do solo. Então, tem várias plantações, tem arborizações para esperar o solo se regenerar desse infortúnio que aconteceu, né? Essa é uma edificação que foi restaurada para ter esse projeto, então ela tem um novo uso que não o incinerador de lixo, mas ela mantém no seu interior as máquinas,
né? E funciona como um museu para poder contar um pouco da história do lugar. Bom, essas referências que eu utilizei para poder falar sobre essa aula e a sugestão, como eu havia dito, para vocês darem uma olhada mais a fundo sobre conforto ambiental, sobre conforto lumínico, conforto térmico. Mas eu queria fechar com vocês para que a gente pudesse parar e pensar, fazer uma reflexão sobre todos esses projetos, né? Então, assim, se a gente vê a diferença entre esses 3 projetos urbanos que foram construídos, esse tem uma área arborizada, impermeável, permeável considerável, né? Mas ainda muita área impermeável. Esse, muita área impermeável e pouco permeável. E pouca vegetação. E esse muito. O que eu posso dizer de estar nesse lugar e ter essa experiência foi que, dentre esses 3 ambientes, o mais confortável era a Praça Pio Vida, por conta dessa arborização. Então, esse espaço, essa praça que as pessoas vão no horário de almoço para descansar, que é o horário que o sol está mais quente, mais forte, eles mesmo assim conseguem ter conforto nesses ambientes para poder descansar, sem ter que estar num ambiente fechado com ar-condicionado. Então, gente, precisamos de muito mais espaços arborizados, né? Menos impermeáveis e que a gente tenha o conhecimento dessas zonas bioclimáticas e como, independente dela ser para a habitação, que nós urbanistas possamos parar e refletir como a gente pode trazer qualidade e conforto térmico para os ambientes que a gente vai projetar, os ambientes urbanos que iremos projetar. Então, é isso por hoje. Muito obrigada e até a próxima.